Na aula de hoje a gente vai estar continuando aí agora exercício, só que da parte de integral definida. E aí na aula passada a gente já estudou na aula 1, integral indefinida, que a gente viu que era o quê? Era você ter uma integral, mas você não tinha os limites de integração. Então sempre iria aparecer uma constante. No nosso caso agora, é o caso onde vai aparecer limites de integração, ou seja, você está delimitando onde vai começar o cálculo da sua integral até onde vai terminar ela, que é o que a gente chama de limite inferior e limite superior. E aí, para resolver isso, a gente utiliza um teorema, que pelo próprio nome dele, já está dando a importância dele para o cálculo, que é o teorema fundamental do cálculo. Conhecida a função, conhecida a primitiva dessa função, você vai poder aí calcular qualquer integral que você queira. Definida, né? Só que aí vem aquele questionamento, que é o que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante. Quando a gente está trabalhando com a integral definida, a gente precisa, para aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente vai precisar necessariamente conhecer a primitiva. E conhecer a primitiva de uma função nem sempre vai ser tão simples. E aí, por isso, vai surgir, a partir da próxima aula, as técnicas de integração. Mas muitas a gente consegue mexer, e é por isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje com isso. Então, vamos lá começar aqui o nosso primeiro exercício. Então, a gente tem aí uma integral de menos 2 até menos 1 desse gráfico aqui. Lógico, se a gente quisesse ainda descobrir qual era a função que representa esse gráfico, a gente poderia fazer isso. Mas não está pedindo isso na questão. Está querendo apenas o valor da integral. E integral a gente sabe que é representada pela área dessa determinada região. Então, aqui ó, tem uma função f que está sendo representada por essa parábola. Qual vai ser a integral de menos 2 até menos 1? De menos 2 a menos 1 a gente está aqui, né? Quem é que vai ser aí para a gente essa integral? A gente vai ter aí que vai ser o valor 4. Essa não tem o que fazer. De menos 1 até 1. De menos 1 até 1, você está trabalhando agora com essa região. Perceba que só esse pedacinho aqui é 4. Mas isso daqui é exatamente o dobro. Percebem? Toda essa região é exatamente o dobro dessa daqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a parábola. E na parábola a gente garante que esse eixo aí é o eixo de simetria. Então, o que está de um lado, está do outro. Se um pedacinho é 4, do outro vai ser exatamente 2 vezes isso, portanto, 8. Agora, de 1 até 2. De 1 até 2, a gente tem essa região. Já está de novo aqui, ó, marcado no gráfico, né? Não tem o que fazer. Então, a gente tem 4. E agora, de 0 até 1. Quanto é que vai ser? De 0 até 1 já está aí no gráfico também, né? Não tem... Essa daí é aquela coisa. Só para olhar para a figura mesmo, não tem problema nenhum. Então, a gente tem aí 4. Então, não tem o que fazer. Observou o gráfico, observou os limites de integração, beleza. Nem precisei saber quem era a nossa função, beleza? Esse próximo exercício também parecido com o que a gente acabou de trabalhar. E aí, só que agora a gente tem uma função. A nossa função agora é f de x igual a menos 2x mais 4. Então, eu vou colocar aqui em cima a nossa função, tá aqui, menos 2x mais 4. Quando a gente quisesse, esquece a integral definida por um momento. Se a gente quisesse encontrar a primitiva dessa função, ou seja, eu vou calcular aí a integral indefinida, de menos 2x mais 4, tudo isso com relação a x. Quem é que vai ser o valor dessa integral? Menos x ao quadrado era sobre 2 vezes 2, né? Cortou, então não vai precisar colocar, né? Então, vai deixar só isso daí, mais 4x. Só que aqui, como seria uma integral indefinida, apareceria essa constante. No nosso caso, a gente vai querer descobrir integrais definidas. Em cada caso aí no seu limite de integração. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter de 0 até 1. Então, vou colocar aqui
integral de 0 até 1 da nossa função, que é menos 2x mais 4d de x. A gente já encontrou a primitiva, que aí foi menos x ao quadrado mais 4x, só que agora, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente necessariamente precisa aplicar isso de 0 até 1, não é isso? Então, isso daqui agora basta aplicar nos limites de integração, que vai sobrar para a gente, ó, menos, o menos está fora, certo? Então, é como se fosse 1 ao quadrado e o menos lá da frente. Então, vai aparecer para a gente, ó, menos 1 mais 4. Portanto, a gente tem aí 3UA. Esse UA para a gente representa 3 unidades de área. Uma outra forma da gente ver isso no gráfico é o seguinte. Vamos imaginar aqui que você tem esse gráfico. Você está aí com o limite, ó, de 0 até 1. Não é isso? Como é que ficaria essa região no nosso gráfico? Para a gente tentar calcular aí com recursos que a gente já conhecia lá do ensino básico. Quando você coloca aqui, ó, você teria, ó, de 0 a 4 aqui, e aqui você teria isso. A área que você teria era essa. Essa é a região que está sendo representada pela integral de 0 a 1. Pergunta: que figura é essa que formou aí? Que região é essa? Um trapézio. Como é que se calcula a área de um trapézio? Quando você tem aqui, ó, vamos fazer só essa. Essa área aqui seria dado como base maior, quem não lembra aí, revisa, mais base menor, vezes altura, tudo isso sobre 2. Aí vamos lá. Quem é a base maior aqui, ó? Tá fazendo o papel de 4. Base menor tá fazendo o papel de 2, né? Então vai ficar... Na verdade, aqui teria que ver se aqui realmente cai nesse 2 aqui, né? Quando eu aplicasse f de 1, vamos só verificar se de fato dá isso aí. Então, daria 2 mais 4. Então, de fato, f de 1 é 2. Minha base menor mede 2. Então, aí a gente vai ter agora 4 mais 2 vezes a altura. Quem é que está fazendo o papel da altura? É exatamente esse espaço aí entre o nosso limite, os nossos limites de integração. Portanto, seria 1, certo? Então, a gente vai ter 1 aqui e tudo isso sobre 2. Ou seja, a gente também encontrou aí 3 unidades de área. Mas aí a pergunta é, toda vez eu vou precisar ficar fazendo isso? Não. A gente está fazendo aqui para conferir que realmente é isso, certo? Então, vamos aqui para a próxima questãozinha. Então, aqui tem uma, beleza? Para a outra agora. Integral de 0 até 2. Integral de 0 a 2 vai ser toda essa área aqui agora, ou seja, todo esse triângulo. De cabeça, a gente já consegue perceber que a área, pelo que a gente já conhece, que é base vezes altura sobre 2, daria aí 4, que é essa medida aqui, né? Vezes aqui, que é 2, então daria 8 sobre 2, 4. Então, já é esperado que quando a gente calcule essa integral, encontre exatamente 4. Então, aqui vai estar sobrando aí para a gente menos, vou estar repetindo aqui, mais 4 d de x, vai sobrar para a gente o valor da primitiva, que a gente já estava com ela aqui, nossa função, só que agora aplicada de 0 até 2. De novo, vai sobrar aí, ó, menos, aí 2 ao quadrado, né? Mais 4 vezes 2. Portanto, menos 4 mais 8, que dá 4, de novo, unidade de área, como a gente já estava citando, certo? Fazer aí a integral agora de 2 até 4 dessa nossa funçãozinha d de x. De novo, a primitiva a gente já sabe quem é. Menos x ao quadrado mais 4x, só que agora variando de 2 até 4. Vamos olhar agora só para a figura. De 2 até 4, o que é que está representando aí para a gente? Então, de 2 até 4, a gente quer ó, todo
toda essa região mais toda essa região, né? Como vocês devem ter assistido na aula 2, perceba que a área que está em cima é positiva, a que está embaixo é negativa. Tem a mesma base, tem a mesma altura. Se você calculasse nesse formato, iria desaparecer, né? Porque ia dar, por exemplo, menos 4 mais 4. Daria 0. Ou seja, não vou poder fazer isso. Mas eu posso fazer isso daqui como sendo integral duas vezes, né? Integral, por exemplo, de 0 até 2. Como eu também poderia fazer duas vezes integral de 2 até 4. De 0 até 2 vai dar positiva. De 2 até 4 vai dar negativa, certo? Mas como a gente está trabalhando com área, a gente necessariamente pegaria o módulo disso. Então, eu vou pegar essa integral aqui e vou escrevê-la nesse formato aqui. Vai ser duas vezes integral agora de 0 até 2. Porque de 0 até 2 a gente acabou de calcular. Que a gente viu que dava exatamente 4. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 2. Portanto, vai dar 8 unidades de área. E aí não tem muito que ser feito, né? De 2 a 4... eu estava falando de 0 a 4, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui esse limite para ficar bem certinho. Nem precisava ter apagado 4. Pegar de 0 a 4, certo? De 2 a 4, e aí é a perguntinha agora que eu estava falando, de 2 a 4. De 2 a 4, a gente vai ter aí exatamente a mesma área, certo? Como área, a gente vai ter a mesma área de 0 até 2. Só que perceba que se a gente estiver analisando como integral separado, o valor seria negativo, certo? Então, na verdade, aqui, esse módulo dessa integral que está sendo numericamente igual à integral de 0 até 2. Conseguem perceber a diferença, né? Porque uma está acima do eixo, então é uma área positiva, e a outra está abaixo do eixo. Porque, caso contrário, se você for somar, por exemplo, de 0 até 4, pegar a região de 0 até 2, mais de 2 até 4, pelas propriedades da integral definida, daria errado, daria 0. E claramente a gente está observando na figura que a área não seria nula, né? A área nula seria exatamente um ponto. Nesse exercício, primeira coisa a gente vai querer o seguinte: sabendo que eu tenho uma função ax ao quadrado é exatamente uma parábola, né? Com esse a maior que 0. Então, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Então, vamos imaginar que o nosso caso é isso aqui, ó. Você tem aqui uma parábola com concavidade para cima, porque esse a necessariamente, ó, é maior que 0. E você quer primeiro mostrar que a integral de 0 até b dessa função, da ax ao quadrado, é igual a b ao cubo sobre 3. Só que a primeira pergunta é, quem é b, né? Acho que todo mundo tá. O a eu sei quem é, que é maior que 0. E quem é o b? Não importa. Se você pensar num b negativo, você tanto vai usar o b positivo como o b negativo. Só que no nosso caso, você quer calcular a integral de 0 até b. Então, já está meio que dizendo para você que, nesse caso específico, o b é positivo, certo? Então, vamos agora fazer nossa questãozinha aí. A gente quer mostrar isso. Então, dado nossa parábola aí, eu quero mostrar exatamente isso daqui. Será que isso é válido? É a nossa pergunta. O que a gente vai fazer? Essa é bem fácil. Primeira coisa, a gente precisa descobrir aí a primitiva dessa nossa função. Perceba que A é uma constante que não depende do nosso x. Então, se é uma constante, pode ir lá para fora da nossa integral. E aí, sobraria aqui para a gente apenas a x ao cubo sobre 3. Isso variando aí de 0 até
o nosso b, né? E aí agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo, não tem mistério, que vai sobrar para a gente AB ao cubo sobre 3 menos, agora aplicada no zero, que daria zero. Então, de fato, a gente mostrou aí o que a gente queria. Beleza? Nesse caso aqui, a gente quer descobrir aí a área de um setor parabólico delimitado por aquela funçãozinha que a gente já sabe e por essa reta. De fato, isso é uma reta. Por quê? Não pense que é porque tem um ao quadrado aqui que ela vai ser uma parábola, por exemplo. Por que não vai ser uma parábola? Porque o A é uma constante e o B também é uma constante. Ah, beleza, o B está ao quadrado. Não importa. Por que na questão está colocando esse B ao quadrado aí? Para garantir que essa reta esteja aí, a imagem dela esteja acima do eixo. Ou seja, você está garantindo que ela está positiva. Quando a gente vier aqui, ó, fizer esse desenhozinho aqui, vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Então, a gente tem nossa parábola aqui, tá? Aqui. Pega outro aqui. E você tem uma reta que faz isso. Essa sua reta é essa y igual a AB ao quadrado. Todo mundo conseguiu compreender o papel desse A ao quadrado aí? Porque se não tivesse esse A ao quadrado, tivesse só AB, seria um número? Seria. Porém, quando ele poderia estar em cima ou ele poderia estar embaixo. Porque a única coisa sobre o sinal que a gente tem é sobre o A. A gente sabe que o A é positivo, mas a gente não sabe nada sobre o B. Mas a gente pode garantir, pelo que a gente já conhece, né, que B ao quadrado, independente de quem seja ele, vai ser positivo. Logo, o produto de uma coisa positiva vezes outra coisa que é positiva, com certeza é positivo. Então, esse A ao quadrado aí, o papel dele na nossa questão é garantir que a reta vai estar aí, independente de quem seja ele, certo? Então, esse carinha que está aqui, essa imagem do nosso ponto zero, é exatamente AB ao quadrado, porque a gente tem uma reta constante aí nesse valor. Aí, vamos lá. Eu tenho a minha parábola, já resolvi um pedaço da questão. O que é que eu quero agora? Mostrar que essa região aqui, que está sendo formada aqui, ó, toda essa minha região desse arco aqui, arco de parábola, vai ser igual a 4/3 da área de um triângulo. Vamos ver quem é esse triângulo aqui. Então, eu vou de novo pegar um valor aqui. O triângulo, ele passa no ponto 0, 0. Então, ele vai passar aqui. Em B, AB ao quadrado, eu vou dizer que B é esse cara aqui. Então, B está aqui. E que menos B, consequentemente, vai ser o espelhado dele, né? Então, aqui você teria menos B. Então, você tem os seus pontos aí, ó. B, AB ao quadrado, tá aqui. Menos B, AB ao quadrado. Então, o triângulo passa pelo ponto. Na verdade, aqui é... Tá, correto. É isso mesmo. Você teria aí um triângulo fazendo isso aqui, né? Ó. Passa nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E aqui vai fechar. O que a gente está querendo dizer é que essa área, 4/3 dela, vai ser a área que a gente está querendo buscar. Obviamente que o nosso desenho ele não está proporcional, né? Só para a gente ter essa ideia aí. Então, continuando aqui a questão, primeira coisa, quem é que vai ser a área 1? Essa área 1, eu vou estar representando como a área da nossa parábola. Vamos representar essa limitação aí, certo? E a área 2 a gente já vai calcular aqui como sendo a área desse nosso triângulo. Quando a gente pegar essa área do triângulo, que vai ser mais fácil, a gente nem vai usar integral nela aí. A gente vai querer calcular aí, por exemplo, se eu pegar essa região aqui, vai ser 2 vezes integral de 0 até B, né? Dessa nossa funçãozinha aqui. Se eu tivesse quem era a função que representa o nosso triângulo.
No nosso caso, a gente não sabe. Então, a gente vai calcular ainda mais fácil usando só o geométrico. Vai ser 2 vezes esse nosso, vou até desenhar aqui, ó. Seria esse nosso triângulozinho aqui. 2 vezes essa área. Quem é essa área, né? Então, quando você analisar aqui, vai ser 2 vezes base, tá aqui, ó. Então, essa base mede essa distância, que é B, vezes a sua altura, que é exatamente AB ao quadrado, sobre 2. O 2 cortou com 2, porque eu estou analisando aqui, ó, tudo isso, certo? Então, eu vou calcular a área de todo esse nosso triângulo aí. Então, você sobrou aí AB ao cubo. Isso é a área do nosso triângulo. Vamos calcular agora a área da nossa região aí, do nosso arco, do nosso setor. Então, a gente vai ter, ó, integral de menos B até B. Da função que está por cima, como vocês assistiram na aula 2, menos a função que está por baixo. Se você fizer o contrário, o que vai acontecer é você encontrar um valor negativo. E aí você sabe que não pode, então você possivelmente errou os limites de integração, certo? Ou a ordem das funções. Então, nesse caso, eu vou fazer 2 vezes integral de 0 até B. Se você quisesse fazer de menos B até B, poderia, chegaria logo no final a resposta. Eu prefiro fazer de 0 até B, porque quando eu substituir em 0, já vai sumir os termos. Então, eu vou tentar facilitar os meus cálculos. Mas a ordem, como você vai fazer isso daí, não importa. Então, vai ficar, ó, quem é a função que está por cima? É essa. Tuane, mas o que é que significa dizer que uma função está por cima? Significa que ela vai ter a maior imagem. Como que você faz esse teste? Pegaria um valor aqui, ó. Pegaria um termozinho aqui e faz o teste. Quem tem a maior imagem? É quando toca na parábola ou quando toca na reta? A reta está mais alta, né? Então, a que está por cima é exatamente a nossa reta. Então, vai sobrar aí para a gente, ó, AB ao quadrado menos a função que está por baixo. No nosso caso, a parábola, que é AX ao quadrado. Tudo isso aí na variável x, e agora é só a gente integrar aí. Então, tem o 2 aqui, que é esse carinha que está aqui, vou manter ele para a gente continuar. Vamos calcular a primitiva agora. A primitiva é de AB ao quadrado, a gente já sabe que seria AB ao quadrado x menos a primitiva desse carinha aqui, que daria AX ao cubo sobre 3. Só que isso agora variando de 0 até B. E não esqueça que a gente tem o 2 aí, né? Que a gente não pode esquecer dele. Então, vai sobrar aí pra gente o 2. Olhar aqui para dentro agora. Vai sobrar, no lugar do x, vai substituir o b, o nosso limite. Então, vai aparecer, ó, AB ao cubo, concorda? Porque apareceria b ao quadrado vezes o b, menos, agora de novo, onde tem x, você vai substituir por b. Então, daria AB ao cubo sobre 3. Beleza, tem aqui. Eu não vou substituir no zero, porque aqui daria 0 e aqui também daria 0. Tá ok até aí, né? Acredito que não tenha dúvida nisso. Usando agora, ó, fraçãozinha, o 3 vai multiplicar, então vai ficar 3AB ao cubo menos AB ao cubo. Ou seja, o 2 está aqui, vai aparecer agora um 2AB ao cubo. Tudo isso sobre 3. Ou seja, chegou aí exatamente 4/3 de AB ao cubo. Só que o que a gente tinha acabado de calcular aqui, que era exatamente a área do nosso triângulo, é o que está aparecendo aqui. Então, isso a gente estava calculando a 1, chegou em 4/3 do nosso A2, que era a nossa área do triângulo. E aí, acabou a questão, não tem mais nada para fazer. Então, vamos continuando aqui para mais uma questão
Então, aqui, ó, quem é a primitiva dessa função? Vou esperar vocês falarem aí. 6x à quinta sobre 5. Essa é a primitiva, né? Aí agora, você tem que colocar isso de menos 1 até 2, né? Então, como é que vai ficar aí essa multiplicaçãozinha? Vai sobrar 6, 2 à quinta é 32, sobre 5, né? Menos 6, menos 1 elevado a 5, sobre, aqui de novo, 5. Então, aí seria só resolver conta, lembrando que isso daqui daria exatamente menos 1, com o menos 1 que está aparecendo aí, vai ter uma soma de fração. Então, aí é só fazer os cálculos disso, certo? Vocês finalizam aí o resultado disso. Nessa próxima, você tem agora uma integral de cosseno de 2t. Pergunta de novo para vocês. Quem é a primitiva de cosseno de 2t? Seno de 2t sobre 2. Agora, eu tenho que aplicar de π sobre 2 até x, né? Então, agora, de novo, aplicando. Vai sobrar menos seno de 2x, porque eu estou substituindo onde tem t, e a minha dependência era exatamente da variável t, sobre 2, beleza? Menos, agora aplicado em π sobre 2. Com o menos daqui, apareceria um mais. Apareceria seno de 2 vezes π sobre 2, e agora sobre tudo isso aqui, agora sobre 2. Esse carinha, cancelar com esse carinha. Quem é seno de π? Seno de 180 graus, ou de π radiano, é exatamente zero. Então, tudo isso daqui vai dar zero. Então, vai sobrar para a gente apenas menos seno de 2x sobre 2. Acabou. Então, essa é a nossa questão.